Olá, que bom ter a audiência do Júris 360 Lab aqui com a gente de novo para mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso papo é sobre decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sabe, em direito previdenciário. E o foco vai ser nos recursos representativos de controvérsia, os RRCs. Exato. E olha, para trazer um conteúdo assim, com o máximo de segurança jurídica, né, e bem atual, a gente fez um recorte importante. Vamos analisar só as teses que tiveram o trânsito em julgado, quer dizer, a decisão final mesmo, definitiva, confirmada até 19 de março de 2025. E esses dados todos foram checados agora, em 30 de junho de 2025. Ah, entendi. É uma metodologia que garante que a gente está discutindo entendimentos que já estão, assim, mais consolidados, né? Mas me diz uma coisa, por que focar nos RRCs é tão importante? É porque essas decisões do STJ, quando são em recurso repetitivo, têm um impacto assim gigantesco. Elas servem para uniformizar o entendimento sobre um assunto específico em todo o Brasil. Isso significa que juízes, tribunais de instâncias inferiores, todos eles devem seguir a tese que o STJ firmou quando pegam casos idênticos, sabe? Traz previsibilidade, isonomia. Entendido. Garante uma aplicação mais consistente da lei no país todo. Faz todo sentido. Então, neste primeiro bloco da nossa análise, a gente vai se concentrar nas 5 primeiras teses de direito previdenciário que selecionamos com esses critérios. São os temas 539, 534, 533, 532 e o tema 514. Vamos começar essa exploração? Podemos sim. Vamos começar pelo tema repetitivo 539. A questão central ali era definida a competência, né? Onde julgar. Certo. E que questão era essa, exatamente? Parece algo bem prático para quem lida com previdência complementar, né? Exatamente. A pergunta que o STJ teve que responder foi: qual justiça é a competente para processar e julgar as brigas, os litígios que surgem entre as entidades fechadas de previdência privada e os seus participantes? Imagina, sei lá, um participante que não concorda com o cálculo do benefício complementar dele. Onde ele recorre? Uma dúvida básica, mas fundamental. E qual foi a resposta do tribunal? Para onde ele tem que ir? Olha, a tese firmada no julgamento que foi concluído lá em 27 de junho de 2012 foi bem direto ao ponto. Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Justiça Estadual. Então, isso tira a competência da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho para esses casos, né? Quando envolve plano de benefício de entidade fechada. Exatamente. O raciocínio do STJ foi baseado na natureza dessa relação jurídica. Eles entenderam que o vínculo entre o participante e a entidade fechada, quando se fala do plano de benefícios que foi contratado, não tem natureza trabalhista, porque, assim, não vem direto do contrato de trabalho, mas sim de um outro contrato, um contrato previdenciário, que é autônomo. E também não viram, em regra, um interesse direto da União que justificasse levar para a Justiça Federal. A relação foi vista mais como de natureza civil ou, às vezes, até de consumo. Entendi. Essa definição parece trazer uma clareza bem importante para os envolvidos, né? Tanto para os participantes quanto para as próprias entidades. Fica mais fácil saber onde entrar com a ação. Sem dúvida. Saber o foro certo já evita aquelas discussões iniciais sobre competência que só atrasam a resolução do problema principal, né? E direciona a pessoa para o lugar adequado para buscar seus direitos. O ponto-chave aqui é delimitar a esfera judicial com base na natureza específica desse contrato de previdência privada. Compreendido. Faz sentido. Agora, vamos avançar para um tema que, nossa, gerou muita discussão técnica e tem um impacto direto na contagem de tempo para a aposentadoria. O tema 534. A questão era sobre a eletricidade como agente nocivo, é isso? Isso mesmo. A polêmica surgiu porque um decreto, o 2172, de 97, ele deixou de listar explicitamente a eletricidade naquele rol de agentes que caracterizam a atividade como especial para fins de aposentadoria, né? Aí ficou a dúvida, mesmo não estando mais na lista do decreto, será que a exposição perigosa à eletricidade podia continuar sendo considerada como tempo especial? Então,
A tese firmada no tema 534, julgada em 14 de novembro de 2012, trouxe uma resposta que, de certa forma, foi favorável ao trabalhador, mas com uma condição importante. O tribunal definiu que as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas. Ah, então o fato de não estar na lista do decreto de 97 não era um bloqueio total? A lista era só um exemplo, não era fechada, taxativa. Exatamente. O entendimento foi esse. O rol de agentes nocivos nos regulamentos da Previdência não é taxativo, é exemplificativo. Isso quer dizer que outras atividades ou agentes que não estão listados podem sim ser considerados especiais, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudicial ao obreiro. Portanto, a exposição à eletricidade, mesmo depois daquele decreto, pode sim configurar atividade especial. Mas você falou de uma condição importante. Qual era? Sim. O que é fundamental prestar atenção é na parte final da tese. A caracterização como especial depende de comprovação técnica e só acontece desde que o trabalho seja permanente, não ocasional nem intermitente em condições especiais, conforme diz lá o artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.213. Essa exigência de ser permanente é a chave. Certo, permanente. E como é que se comprova essa permanência e a condição especial na prática? Principalmente para um agente que nem estava mais listado formalmente. Aí que entra a importância de ter uma prova técnica forte, robusta. Laudos como o LTCCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, eles se tornam essenciais. Esses laudos precisam mostrar, com base em análise do ambiente, das tarefas do trabalhador, que a exposição ao risco elétrico seja acima do limite ou pela periculosidade mesmo era habitual e permanente, ou seja, que era algo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, e não um contato assim, eventual, esporádico, sabe? Essa definição de permanente pode gerar uma certa subjetividade na hora de analisar, não acha? Como os tribunais costumam interpretar isso? De fato, essa definição de permanência exige uma análise caso a caso. A jurisprudência, inclusive do próprio STJ, ela evoluiu para entender que permanente não significa necessariamente exposição durante 100% do tempo da jornada todo santo dia. O conceito está mais ligado à ideia de habitualidade, de ser uma exposição que faz parte das funções normais do trabalhador, não algo que acontece por acaso. Se o risco faz parte constante da rotina do trabalho, mesmo que não ocupe a jornada inteira, a permanência pode ser caracterizada. Mas, sem dúvida, é um ponto que exige prova detalhada e pode sim ser discutido em cada processo. Entendi. Então, o princípio forte que a gente tira daqui é que a justiça pode reconhecer a nocividade de uma atividade com base na realidade, na prova técnica, mesmo que a norma lá, o regulamento, não preveja explicitamente. Isso garante a proteção ao trabalhador diante de riscos que são comprovados, né? Perfeitamente colocado. É isso mesmo. A decisão reafirma a importância da realidade dos fatos e da proteção à saúde do trabalhador, que devem prevalecer sobre uma eventual omissão ou desatualização da norma. Agora vamos mudar um pouco o foco e abordar dois temas que foram julgados juntos, lá em 10 de outubro de 2012. Eles tratam de uma situação muito comum e às vezes bem delicada no meio rural, os temas 533 e 532. Ambos discutem como a atividade urbana de um membro da família pode impactar a condição de segurado especial dos outros. É isso? Isso. São temas que se conectam e tratam dessa relação complexa, entre o trabalho rural em regime de economia familiar e a inserção de alguém da família em atividades urbanas. O regime de economia familiar, ele pressupõe aquela colaboração mútua dos membros da família na atividade rural para a própria subsistência, Certo. Começando pelo tema 533. Qual era a questão específica que ele abordou? O tema 533 focou na questão da prova da atividade rural. A gente sabe que, para facilitar a comprovação do trabalho do segurado especial, a Justiça costuma aceitar documentos em nome de outro membro da família, tipo cônjuge, pais, como início de prova material.
Por exemplo, uma nota fiscal de produtor rural no nome do marido poderia ajudar a provar a atividade da esposa. Assim, é uma flexibilização importante, né? Considerando a dificuldade que sempre existiu para documentar as coisas no campo. Mas qual foi a limitação, a exceção que o tema 533 trouxe para isso? Então, a tese firmada estabeleceu uma exceção para essa regra geral de estender a prova. Ficou assim: em exceção à regra geral, a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com labor rurícola, como de natureza urbana. Então, deixa eu ver se entendi. Se um dos cônjuges, por exemplo, começa a trabalhar na cidade, numa atividade que não tem nada a ver com o campo, que o afasta de lá, os documentos que estão no nome dele, dessa pessoa que saiu, não podem mais ser usados para estender a prova de trabalho rural para o outro cônjuge, naquele período. É isso? Exatamente isso. Se a atividade urbana for considerada incompatível com a manutenção da atividade rural pela pessoa que está exercendo essa atividade urbana, a lógica da extensão da prova, que é baseada na colaboração mútua, ela se quebra. Pelo menos para os documentos daquela pessoa específica. Por exemplo, se o marido vai trabalhar e morar na cidade, um contrato de arrendamento rural no nome dele, daquele período em diante, pode não servir mais para provar que a esposa continuou na roça. A prova dela vai ter que vir de outros lugares. Ok. Isso fala especificamente da validade da prova documental de quem saiu. Mas e a situação dos outros membros da família? Eles perdem automaticamente a condição de segurados especiais só porque um deles começou a ter uma renda urbana? O tema 532 parece tratar disso de um jeito um pouco diferente, né? Correto. O tema 532, que foi julgado na mesma data, ele complementa o 533 e dá uma visão um pouco mais flexível sobre a manutenção da condição de segurado especial. A tese firmada foi: o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. A chave aqui é o não descaracteriza por si só, ou seja, não é uma coisa automática. Precisamente. Diferente da questão da prova no tema 533, que pode ser mais objetiva, a análise da condição de segurado especial no tema 532 é mais subjetiva, depende do caso concreto. A tese continua dizendo que, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias, súmula 7, STJ. Então, o ponto crucial é analisar se, mesmo com aquela renda urbana entrando na família, o trabalho rural dos outros membros continuava sendo essencial para a sobrevivência do grupo. É isso que tem que ser visto. Exatamente. A análise não é só matemática ou formal. Tem que olhar a realidade econômica daquela família. Qual o valor dessa renda urbana? Ela era suficiente para sustentar todo mundo? O trabalho rural ainda era a principal fonte de sustento ou era indispensável para complementar a renda e garantir a subsistência? Essa análise dos fatos, de verificar se a dependência do meio rural continuava, cabe ao juiz de primeira instância e ao tribunal local, que são quem examinam as provas do processo. E a menção à súmula 7 do STJ reforça justamente isso, né? Que essa análise é factual. Correto. A súmula 7 impede que o STJ reexamine provas em recurso especial. Então, ao mencionar a súmula na tese, o tribunal está dizendo claramente, olha, decidir se a família dependia ou não do trabalho rural, com base nas provas do caso, é uma questão de fato. E quem decide isso são as instâncias ordinárias, o juiz e o tribunal de apelação, não o STJ. Fica bem claro o equilíbrio que o tribunal tentou buscar, né? Por um lado, no tema 533, ele reconhece que a prova documental tem limites quando a realidade da pessoa muda muito. Mas, por outro lado, no tema 532, ele evita uma punição automática para os outros membros da família, exigindo uma análise concreta da dependência econômica. Essas duas teses juntas mostram um esforço para equilibrar as regras de prova com a realidade socioeconômica, que é bem complexa, do trabalho familiar rural. Sem dúvida, é uma tentativa de adequar a aplicação da lei às diversas situações familiares e econômicas que a gente encontra no campo brasileiro. Bom, para a gente fechar este bloco, vamos ao tema repetitivo 514. Este nos leva de volta para o universo da previdência complementar privada, mas agora tratando de acordos, de quitações.
especificamente sobre os expurgos inflacionários. Um tema muito relevante, sim, porque envolve a validade de transações, ou seja, aqueles acordos extrajudiciais que são feitos entre participantes e as entidades de previdência privada para resolver pendências financeiras, como, por exemplo, devolver valores pagos a mais, ou corrigir benefícios por causa daqueles índices de inflação que foram expurgados no passado. E a questão central era sobre o alcance da quitação que se dá nesses acordos, certo? Aquele famoso recibo de quitação geral, que às vezes a pessoa assina. Ele realmente encerra qualquer discussão futura, mesmo sobre valores que nem foram falados ou pagos no acordo? Exatamente essa era a dúvida. E a tese firmada no tema 514, julgada lá em 14 de novembro de 2012, veio para proteger o participante, na verdade. O STJ estabeleceu que a quitação relativa à restituição por instrumento de transação somente alcança as parcelas efetivamente quitadas. Só o que foi efetivamente pago e discriminado no acordo, então. Nada mais. Preciso. A tese continua e fica ainda mais clara. Não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas da contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral. Vamos tentar um exemplo simples para ficar mais claro. Digamos que um participante tinha direito a, sei lá, R$ 5.000 de diferenças de correção por expurgos. Aí ele faz um acordo com a entidade para receber R$ 1.000 por outra coisa, tipo umas taxas administrativas que foram cobradas indevidamente. E assina um recibo dando quitação geral de tudo. Esse recibo impede que ele cobre os R$ 5.000 dos expurgos depois? Olha, segundo a tese 514, não impediria. Como os expurgos inflacionários não foram a verba específica que foi objeto daquele pagamento de R$ 1.000, a quitação geral não alcançaria esses expurgos. Ele ainda poderia buscar na justiça os R$ 5.000, a menos que o acordo dissesse com todas as letras que aquele valor também quitava os expurgos, ou que houvesse uma renúncia explícita a esse direito no documento da transação. Nossa, isso parece uma proteção bem importante contra aquelas cláusulas de quitação muito amplas, genéricas, né? Que poderiam levar o participante a abrir mão de direitos sem nem ter plena consciência disso. Com certeza. O entendimento está alinhado com o princípio de que as transações, os acordos, devem ser interpretados de forma restritiva. A quitação só vale para os direitos e valores sobre os quais as partes realmente negociaram e concordaram. O princípio por trás disso é proteger a parte que pode ser mais vulnerável na negociação, garantindo que a renúncia a direito seja clara, informada e que tenha uma contrapartida real. Uma definição crucial para quem tem ou teve plano de previdência complementar e pode estar aí envolvido em discussões sobre valores do passado. Sem dúvida, traz mais segurança e clareza sobre os efeitos dos acordos que são feitos. Excelente. Acho que fizemos um bom percurso neste bloco, né? Recapitulando bem rapidinho, a gente analisou o tema 539, que firmou a competência da Justiça Estadual para julgar as brigas entre participantes e entidades fechadas de previdência privada. Vimos o tema 534, confirmando que a eletricidade pode sim caracterizar atividade especial, mesmo depois do decreto 217297, desde que a exposição seja permanente e comprovada tecnicamente, porque o rol de agentes é exemplificativo, não taxativo. Discutimos os temas 533 e 532, que tratam do impacto do trabalho urbano de um familiar na condição rural dos demais. O 533 limita o uso da prova documental de quem saiu, enquanto o 532 diz que a condição de segurado especial dos outros não se perde automaticamente, depende da análise da subsistência da família. E fechamos com o tema 514, estabelecendo que a quitação em acordos de previdência privada só vale para as parcelas que foram efetivamente pagas e especificadas, protegendo o participante contra aqueles recibos muito genéricos. Foram 5 teses que abordam desde questões processuais, como a competência, até aspectos de direito material bem complexos,
como caracterização de tempo especial, definição de segurado especial e até a interpretação de negócios jurídicos como a transação. Elas mostram bem a atuação do STJ na hora de pacificar esses temas previdenciários que geram tanta controvérsia. Cobrimos pontos bem importantes e que têm reflexos diretos na vida de muitos segurados e participantes de planos de previdência. Muito obrigada à audiência do Juris 360 Lab pela atenção neste bloco. Fica a reflexão, né? Como garantir que essas teses, depois de firmadas, sejam mesmo aplicadas de maneira uniforme e justa no país todo, considerando as realidades tão diferentes que a gente tem no Brasil? A gente se vê no próximo bloco para continuar essa exploração. Olá, vamos começar mais um bloco então. Dando sequência à nossa exploração das teses de recursos repetitivos do STJ em direito previdenciário. Desta vez, o foco são 5 julgados, que trouxeram definições bem importantes. Os temas 513, 512, 511, 477 e 473. O nosso objetivo aqui é ir além do que foi decidido, né? Tentar entender o porquê e as implicações. Vamos mergulhar nisso. Que tal começar por aquela questão que afetou muita gente com o plano de previdência privada? Isso, o tema 513. A situação era assim: alguém se desliga de um plano de previdência privada e aí tem direito a receber de volta o que contribuiu. A dúvida que chegou lá no STJ foi se a correção monetária desse dinheiro deveria seguir as mesmas regras do FGTS. Muita gente podia até pensar que sim, né? Afinal, o FGTS é um fundo super conhecido. Mas, o STJ viu de outra forma. Exatamente. O entendimento consolidado no tema 513, que foi julgado lá em novembro de 2012, foi bastante direto, sabe? As regras de correção do FGTS, aquelas da súmula 252 do próprio STJ, elas não se aplicam à devolução de contribuições de previdência privada. E a razão para isso é fundamental. São naturezas jurídicas completamente distintas. E qual que foi a diferença crucial que o tribunal apontou, assim na prática? Olha, o FGTS é um fundo compulsório, ele foi criado por lei, tem finalidades sociais bem específicas, né, como proteger o trabalhador demitido, sem justa causa, financiar a moradia, essas coisas. As regras de correção dele são definidas pelo legislador, pensando nesses objetivos. Já a previdência complementar privada, ela tem uma natureza contratual, é facultativa. A devolução da reserva de poupança para o participante que se desliga é, na verdade, uma consequência da rescisão desse contrato. Usar o índice do FGTS seria, misturar regimes que operam com lógicas e propostos totalmente diferentes. Entende? Entendi. Então, aplicar o índice do FGTS seria como usar a regra de um jogo em outro completamente diferente. Para quem passou por essa situação de sacar a reserva de poupança, então, fica claro, a correção tem que seguir outro caminho. E isso leva a gente direto para o próximo ponto, né? Pois é. Se não é o índice do FGTS, qual é o índice correto? Exatamente. Essa foi a questão central do tema 512, julgado na mesmíssima sessão que o 513. Como é que se atualiza monetariamente essa reserva de poupança devolvida pela entidade de previdência privada? A resposta definida pelo STJ foi o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor. O IPC, mas por que especificamente esse índice foi escolhido na época? Tinham outros índices de inflação disponíveis, não tinha? Sim, havia outros. A justificativa principal, nos debates que levaram à tese, foi que naquele contexto e diante das opções que eles consideraram, o IPC seria o índice que melhor conseguiria refletir a perda real do poder aquisitivo da moeda ao longo do período. A ideia central da correção monetária é justamente essa, né? Recompor o valor que foi efetivamente corroído pela inflação. O tribunal entendeu que o IPC cumpria melhor essa função para essa situação específica de devolução de reserva de poupança privada. Faz todo sentido. O objetivo não é dar um ganho extra para a pessoa, mas sim garantir que o dinheiro devolvido hoje compre, na medida do possível, o mesmo que compraria lá na época em que foi contribuída.
É uma questão de justiça econômica, né? De preservar o valor do que foi poupado. Perfeito. A correção monetária busca justamente neutralizar os efeitos da inflação sobre o valor nominal da moeda. E essa busca pela recomposição integral do valor nos leva direto ao terceiro tema dessa sequência, que é o 511. Ah, sim. O tema 511, também de novembro de 2012, esse tratou dos famosos e, assim, bem controversos expurgos inflacionários. Para quem não viveu tão intensamente os planos econômicos das décadas de 80 e 90, talvez não seja tão claro. O que são exatamente esses expurgos e como que eles entram nessa conta da devolução da previdência privada? Olha, os expurgos inflacionários, de forma bem simples, são diferenças de inflação que aconteceram de fato na economia, especialmente naqueles períodos de planos econômicos bem turbulentos, né? Plano Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2... Só que essas diferenças não foram totalmente refletidas pelos índices oficiais de correção monetária da época, por causa das mudanças nas metodologias de cálculo que esses próprios planos impuseram. A discussão judicial que se arrastou por anos foi justamente para reconhecer essas diferenças e incluí-las na atualização de diversas obrigações financeiras, incluindo, claro, a devolução de contribuições de previdência privada. E qual foi a posição do STJ no tema 511? Eles deveriam ser incluídos nessa conta ou não? Sim. E olha, de forma categórica, a decisão no tema 511 afirmou que é devida, sim, a restituição da reserva de poupança corrigida monetariamente pelos índices que refletam a inflação real do período. E isso inclui explicitamente os percentuais relativos aos expurgos inflacionários. Ou seja, a correção tem que ser plena, completa mesmo. Peraí, mas e se o regulamento do plano de previdência dissesse o contrário? Se ele previsse um índice próprio, talvez menos vantajoso para o participante? Como ficava? Esse foi um ponto crucial que a tese abordou. O STJ determinou que a correção plena, incluindo os expurgos, deve ser aplicada mesmo que o estatuto ou regulamento da entidade preveja um critério diferente e menos favorável. Para reforçar isso, o tribunal até invocou a própria súmula 289 deles, que já dizia algo nessa linha. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Basicamente, o direito à correção integral se sobrepõe à regra contratual que tente limitar isso indevidamente. Nossa, aqui as peças se encaixam de forma muito clara. Juntando os temas 513, 512 e 511, o recado do STJ ficou bem forte, né? Ele meio que blindou o direito do participante de previdência privada a receber de volta seu dinheiro corrigido pela inflação real. Afastou índices inadequados como o do FGTS, tema 513. Exato. Apontou o IPC como o caminho na época, tema 512, e ainda garantiu que até as fatias de inflação escondidas nos expurgos fossem pagas, passando por cima de regras internas dos planos que tentassem limitar essa devolução, tema 511. É a proteção do valor econômico da poupança previdenciária levada a sério mesmo. Exatamente. Foi uma sinalização muito forte do judiciário em favor da proteção do patrimônio do participante contra a erosão da inflação, sabe? Garantindo que a devolução fosse financeiramente justa, completa, de acordo com a inflação que efetivamente ocorreu. Essas três teses firmadas juntas criaram um marco bem importante na jurisprudência sobre previdência complementar privada. Interessante como nesses casos de previdência privada, a preocupação central foi garantir o valor real do dinheiro do participante, né? Agora vamos mudar um pouquinho o cenário e olhar para o setor público e para algumas categorias com regras mais específicas. Aqui outra questão fundamental de justiça e equivalência apareceu, ligada ao princípio da isonomia da paridade. É o caso do tema 477, certo? Isso mesmo. O tema 477, julgado um pouco antes, lá em agosto de 2011, lidou com uma situação bem particular, envolvendo servidores públicos. Tratava-se de aposentados do antigo DNR, lembra? O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, um órgão que foi extinto. Depois da extinção, esses aposentados passaram a ter seus benefícios pagos pelo Ministério dos Transportes. A questão que surgiu foi, eles teriam direito a um reajuste que foi concedido por uma lei de 2005, a Lei 11.171,
aos servidores ativos do DNIT. O DNIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que foi o órgão que sucedeu o DNR em muitas de suas funções. Parecia uma situação delicada mesmo. Os aposentados eram de um órgão extinto, o DNR, pagos por outro, o Ministério dos Transportes, e o reajuste foi dado para os ativos de um terceiro órgão, o DNIT, ainda que esse DNIT fosse o sucessor do original. Como é que o STJ resolveu essa equação aí? Então, o STJ decidiu que sim, eles tinham direito. A tese firmada estabeleceu que o parâmetro para os proventos desses aposentados do extinto DNR deveria ser a remuneração dos servidores ativos do próprio DNR que foram absorvidos pelo DNIT quando aconteceu a sucessão. A chave aqui é a figura da sucessão legal, sabe? O DNIT foi considerado o sucessor das atribuições e da estrutura do DNR. Mas isso não gerou nenhuma controvérsia na época? Quer dizer, vincular o reajuste desses aposentados, que agora estavam ligados ao Ministério dos Transportes só para fins de pagamento, a remuneração de servidores ativos de outro órgão, o DNIT, ao qual eles formalmente não pertenciam mais, não ficou estranho? Olha, certamente houve debates, mas o argumento central que acabou prevalecendo foi o da sucessão e da necessidade de manter uma coerência no tratamento da remuneração. Se o DNIT absorveu as funções e parte do pessoal ativo do DNR, criar uma disparidade completa entre os ativos que vieram do DNR e estavam agora no DNIT e recebendo o reajuste e os inativos da mesma origem DNR, mas só vinculados administrativamente ao Ministério para pagamento, seria quebrar um elo de isonomia ou de paridade que deveria existir ali. A vinculação ao Ministério foi vista mais como uma questão administrativa para o pagamento, não como rompimento do vínculo de origem da carreira para fins de parâmetro de reajuste, entende? Foi uma forma de evitar que os aposentados ficassem com seus proventos congelados ou defasados em relação aos colegas da ativa que seguiram na estrutura sucessora. Ah, entendi. Tá claro. Então a sucessão administrativa acabou carregando junto essa necessidade de manter o parâmetro de paridade na remuneração, né? Garantindo uma certa justiça para quem já estava aposentado quando o órgão original foi extinto. Protegeu-se, de certa forma, a expectativa de um reajuste alinhado à carreira de origem. Exatamente. E essa ideia de paridade, sabe, de manter um elo entre ativos e inativos, também aparece, ainda que por um caminho legal um pouco diferente, no último tema que a gente vai analisar neste bloco, o tema 473. Certo. O tema 473, julgado em agosto de 2012, esse envolve os ex-ferroviários da antiga RFSA, a Rede Ferroviária Federal S.A., e a complementação das aposentadorias ou pensões deles. A briga aqui era sobre como calcular essa complementação que a União paga. Valia a regra da época em que o benefício original do INSS foi concedido aplicando aquele princípio do tempus regit actum, o tempo rege o ato, ou deveria haver paridade, ou seja, a complementação deveria acompanhar os ganhos dos ferroviários que ainda estavam na ativa. Pois é, a disputa era crucial para o valor do benefício desses aposentados e pensionistas, né? O STJ, ao firmar a tese no tema 473, se apoiou muito na legislação específica dessa categoria, que é a Lei 8.186, de 1991. O artigo 5º dessa lei não só assegura o direito à complementação da aposentadoria ou pensão, como também manda observar, para o cálculo dessa complementação, o parágrafo único do artigo 2º da mesma lei. E o que diz esse parágrafo único do artigo 2º que foi tão decisivo assim? Ele é muito, muito claro. Garante a permanente igualdade de valores entre os proventos dos ferroviários da ativa e os proventos dos inativos e pensionistas. Diante dessa determinação legal explícita, a conclusão do STJ foi que a regra para a complementação paga pela União é sim a da paridade, não se aplicaria o congelamento das regras da época da concessão do benefício base pelo INSS, a complementação deveria seguir a dinâmica salarial dos ativos. Então, na prática, isso significa que a complementação desses ferroviários não ficou congelada no tempo. Ela meio que respira junto com os salários da ativa, mantendo o poder de compra relativo. Isso representa uma garantia importante para essa categoria específica, né? Assegurada por uma lei própria e confirmada pelo STJ. Exatamente. A lei específica criou um regime de paridade para complementação
E o STJ, na verdade, apenas confirmou a aplicação dessa regra legal. É um bom exemplo de como a legislação setorial pode estabelecer direitos específicos que acabam se sobrepondo às regras gerais da Previdência. E assim a gente fecha a análise destes 5 temas repetitivos do STJ. Vimos um bloco bem coeso sobre correção monetária em previdência privada, né? Os temas 513, 512 e 511. Nesses, o STJ reforçou a necessidade de correção plena com o IPC e expurgos, afastando o índice do FGTS e regras contratuais que limitavam isso. E depois, 2 casos, os temas 477 e 473, que por caminhos diferentes, um pela sucessão de órgãos e outro por lei específica, confirmaram o princípio da paridade ou da igualdade entre ativos e inativos para servidores do extinto DNR e ex-ferroviários da RFFCA. Importante, sim. Cada uma a seu modo buscaram concretizar princípios como a recomposição justa do valor da moeda e a isonomia ou paridade em situações previdenciárias que eram bem complexas. Mostram a interpretação do tribunal sobre leis gerais e específicas, tentando dar respostas a litígios que afetavam um número grande de pessoas, né? Esperamos que esta exploração mais aprofundada tenha sido útil para clarear um pouco esses entendimentos do STJ. Pensando nesses julgados, que buscaram aplicar princípios de justiça e paridade com base nas leis e nos contextos da época, fica até uma reflexão, né? Diante da velocidade das transformações no mundo do trabalho e das próprias reformas previdenciárias que a gente vê, como garantir que a interpretação da lei continue a promover equidade e proteção social de forma ágil e adaptada aos novos desafios que surgem? Fica aí para a gente pensar. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe seu like e inscreva-se. Olá, bem-vindos de volta. Estamos aqui para continuar nossa conversa sobre as teses previdenciárias do STJ, aquelas de recursos repetitivos. Vamos seguir analisando mais 5 julgados que têm um impacto bem grande, né, no dia a dia de quem trabalha com isso e dos segurados também. No bloco passado, a gente viu algumas bem importantes. Agora vamos pegar mais 5. O foco hoje vai ser nas teses 431, 423, 422, 416 e 371. Cada uma, assim, abre uma portinha diferente do nosso sistema. Prontos para continuar essa análise? Então vamos lá. Começando pela tese repetitiva 431. Essa aqui é sobre uma coisa mais administrativa, talvez, mas que mexe direto no bolso do servidor público. É a retenção da contribuição para o PSS, o Plano de Seguridade do Servidor, sabe? Quando tem pagamento ordenado pela Justiça. A dúvida era, precisa reter automaticamente, mesmo se a ordem judicial não falou nada disso? Isso tem a ver com aquele artigo 16A da Lei 10.887, né? Que veio com uma MP lá em 2008. Como é que o STJ resolveu isso? Exato, a briga era essa, precisava estar escrito na decisão judicial, no título executivo ou não. O STJ, lá em outubro de 2010, quando julgou isso, ele firmou a tese, diz que a retenção para o PSS nesses pagamentos judiciais é uma obrigação ex legis. Ex lege, direto da lei, então. Isso, vem direto da lei, ou seja, a fonte pagadora tem que reter. Não importa se está na sentença, se está no precatório, não precisa nem de autorização prévia, a lei manda, tem que fazer. Entendi. Então, tipo, a lei da contribuição é mais forte que o silêncio da decisão judicial naquele ponto específico. Na prática, isso quer dizer o quê? O servidor que ganha uma ação, recebe uns atrasados, por exemplo, ele já vai pegar o valor líquido com o PSS descontado na fonte. É isso. Perfeitamente, já vem descontado. Isso evita discussão depois, né? Sobre se recolheu, se não recolheu. Exatamente. Foi uma decisão que trouxe segurança jurídica para a administração pública, né? Que tem que cumprir a lei tributária, previdenciária e para o servidor também, porque regulariza a situação dele com o sistema. Pode parecer um detalhezinho, mas imagina a confusão se cada pagamento judicial virasse uma nova briga sobre descontar ou não. O STJ, nesse ponto, ele reforçou que essa obrigação é compulsória mesmo, automática, porque está na lei federal. Faz todo sentido, mais eficiente para todo mundo, né? E mais claro para o servidor. Agora, mudando um pouco, saindo dessa parte mais tributária, vamos voltar para um clássico do direito previdenciário. Conversão de tempo especial em comum. A tese repetitiva 423. Ela fala disso, mas com um foco bem específico. O fator de conversão.
Como é que define esse fator? Ele muda conforme a época do trabalho especial ou tem outra lógica? Essa era a questão central, sim. Tinha a interpretação para todo lado, sabe? Algumas diziam que o fator tinha que ser o da lei da época em que o serviço especial foi feito. Mas o STJ foi por outro caminho, uma abordagem mais, digamos, matemática, olhando para o objetivo da conversão. A tese 423, que foi julgada lá em março de 2011, ela disse que o fator de conversão que você vai usar, ele depende só do tempo de contribuição total que a lei exige para a aposentadoria integral, Ah, então, peraí. na data que a pessoa pede o benefício, ou quando ela completou os requisitos. Não tem nada a ver com a época em que ela fez o trabalho especial. Que interessante isso. Quer dizer, o fator é tipo um ajuste para deixar os tempos iguais, olhando para o final, para o tempo total que precisa para aposentar e não para quando cada pedacinho foi trabalhado. Seria como se o tempo especial tivesse um valor fixo relativo ao tempo comum exigido para aquela aposentadoria. É exatamente essa a ideia, pura proporcionalidade matemática. O fator, né, aquele 1,4 para o homem, 1,2 para a mulher, nos casos mais comuns de 25 anos de atividade especial, ele serve para fazer o tempo trabalhado em condição ruim valer mais na conta final, para compensar que a aposentadoria especial exige menos tempo, certo? Certo. A definição da STJ garante que essa proporção seja a mesma sempre, baseada no que a aposentadoria que a pessoa quer exige. Não fica mudando com a lei da época do trabalho. Simplifica, né? E trata todo mundo igual nesse ponto. Clareza matemática numa área cheia de vírgulas. Ótimo. E ainda falando de conversão de tempo especial, a gente tem a tese repetitiva 422, julgada na mesma data da 423, olha só. Aqui a dúvida era ainda mais básica, eu diria. Depois de maio de 98, com a Lei 9.711, ainda dava para converter tempo especial para comum? Teve uma época de muita dúvida sobre isso, né? Parecia que tinham fechado a porta. Nossa, sim, essa foi uma briga jurídica enorme no fim dos anos 90, começo dos 2000. Começou tudo com uma medida provisória, a 1663. Numa das reedições dela, ela simplesmente revogava o parágrafo 5º do artigo 57 da Lei 8.213. Que é o que permitia a conversão, né? Exato, que dizia que podia converter. Se aquela revogação tivesse passado, virado lei, aí sim a conversão teria acabado ali. Mas não foi bem assim, né? E aí que entra a importância de olhar o processo legislativo com lupa, não só a lei final. O que o STJ viu nessa tramitação toda... Isso, esse foi o pulo do gato, que o STJ destacou na tese 422, na hora de converter a MP 1663 na Lei 9.711/98, aquele pedaço que revogava a conversão, ele foi retirado. Caiu fora. Caiu, não foi aprovado pelo Congresso, não virou parte da lei. Ou seja, a tentativa de acabar com a conversão, ela morreu no caminho. E aí, o parágrafo 5º do artigo 57 continuou valendo, eficaz. Que coisa, então, uma omissão do legislador na hora de converter a MP foi o que salvou um direito super importante para um monte de gente que trabalhou em condição especial. Mostra como um detalhe do processo legislativo faz uma diferença gigante, né? Totalmente. A decisão da STJ na tese 422 foi um alívio enorme. Confirmou que sim, pode converter tempo especial trabalhado depois de 28 de maio de 98 para conseguir outros benefícios, tipo a aposentadoria por tempo de contribuição comum. É um exemplo claro da importância de acompanhar tudo, né? Não só a lei, mas como ela nasceu, o que aconteceu com as MPs. Um direito ficou de pé porque um pedaço da MP não virou lei. Realmente, um caso muito interessante. Bom, vamos mudar um pouco de assunto agora. Sair do tempo de contribuição e ir para um benefício específico, o auxílio acidente. É o tema da tese repetitiva 416. A discussão aqui era sobre o quanto a capacidade de trabalho precisava diminuir. Tinha que ser uma redução grande, um dano sério, ou qualquer coisinha, mesmo leve, já dava direito. Qual foi a linha do STJ? Ah, essa questão é super comum, né? Nas perícias, nos processos.
O artigo 86 da Lei 82113 fala em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. O STJ, quando julgou a tese 416, lá em agosto de 2010, foi bem direto. Disse que para dar o auxílio-acidente, não interessa o grau da incapacidade. Basta ter uma lesão já consolidada por causa de um acidente de qualquer tipo que resulte em qualquer redução da capacidade para a função habitual, mesmo que seja mínima. Ah, então. O tamanho do dano, o quanto de esforço a mais a pessoa tem que fazer, isso não importa para conceder o benefício. Isso é muito importante. Quer dizer que não precisa ser uma sequela grave, então? O foco não é na gravidade, mas no fato de existir uma perda funcional permanente, mesmo que pequena. Uma dificuldadezinha que o trabalhador não tinha antes do acidente, mas que agora exige um esforço a mais, uma adaptação, isso já bastaria. Exatamente, o critério é qualitativo. Existe a redução permanente, não quantitativo. Qual o tamanho da redução? Se a perícia médica vê que diminuiu a capacidade para o trabalho de sempre, mesmo que a pessoa consiga continuar trabalhando, o benefício é devido. O auxílio-acidente tem essa função de indenizar por essa perda funcional que ficou para sempre. A decisão do STJ reforçou isso, protege o trabalhador, mesmo se a sequela for leve, mas que afeta a capacidade dele permanentemente. Uma leitura que protege mais o trabalhador, né? Diante das consequências de um acidente. Faz sentido. E para a gente fechar este bloco, tem a tese repetitiva 371. Essa leva a gente para um lugar bem específico. O antigo Instituto de Previdência dos Congressistas, o IPC, que nem existe mais. E a situação de ex-parlamentares que contribuíram para ele, mas não chegaram a se aposentar por lá. Eles teriam direito de pegar de volta o que pagaram? A União, que ficou como sucessora do IPC, teria que devolver essa grana? Em 97. Acabou o regime próprio dos parlamentares, e aí muitos que já tinham contribuído ficaram num limbo, né? Pagaram, mas não iam mais receber um benefício por aquelas contribuições específicas. A questão foi parar no STJ. E ele, também em agosto de 2010, mesma data da tese 416, veja só, firmou a tese 371 e disse que sim, esses ex-congressistas têm direito à restituição do que pagaram para o extinto IPC. E qual foi a base para essa devolução? Imagino que tem a ver com aquela ideia de não deixar ninguém pagar por algo que não vai receber, né? O principal argumento foi a proibição do enriquecimento ilícito da União. Como o Instituto acabou e a contrapartida, que era o benefício futuro, não ia mais ser paga para quem não tinha completado as regras até a extinção, manter o dinheiro no cofre público sem dar nada em troca seria um enriquecimento sem causa da União, que herdou os direitos e deveres do IPC. Então, devolver foi considerado justo e o juridicamente correto. Interessante. Um princípio geral do direito, né? Não pode enriquecer sem causa. E ele foi aplicado direto para resolver essa situação previdenciária super específica, garantindo a devolução para quem pagou e não ia ter o retorno. Mostra como os princípios se encaixam em tudo. Perfeitamente. É um ótimo exemplo de como esses pilares do direito entram em áreas específicas como o previdenciário. Trazem justiça mesmo em cenários complicados, como esse de extinguir um regime. A decisão garantiu que a relação contributiva, já que perdeu o objetivo original, fosse desfeita com a devolução do dinheiro. Ótimo. Então, fechando aqui esse bloco, demos uma passada por 5 teses bem relevantes do STJ. Vimos a 431 falando da retenção automática do PSS nos pagamentos da Justiça. Importante para a administração, para os servidores. Depois, dobradinha da conversão de tempo especial. A 423, definindo que o fator de conversão olha para o tempo total exigido para aposentar. E a 422, confirmando que ainda dá para converter depois de 98 por causa daquela história da MP que não virou lei completamente. Aí veio a 416 para o auxílio-acidente. Qualquer redução de capacidade, mesmo mínima, já dá direito. O foco é ter a perda funcional. E por último, a 371, garantindo a devolução das contribuições para o IPBC extinto, para os ex-congressistas, para evitar enriquecimento ilícito da União. Foi uma boa variedade, né? E tudo com efeito prático enorme. Sem dúvida. E olhar para esse conjunto de decisões mostra de novo o papel do STJ, né?
de uniformizar como a lei previdenciária é interpretada. São temas que davam muita dúvida, muita decisão diferente nos tribunais menores. Quando o STJ fixa uma tese dessas, ele não só resolve aquele caso, ele cria um precedente que vale para todo mundo, orienta as decisões futuras, traz mais segurança, mais isonomia para os segurados, para os advogados, para os juízes, até para o próprio INSS. E em muitos casos, como a gente viu na 416 e na 422, o STJ acabou garantindo direitos que talvez fossem negados se a interpretação fosse mais restrita. Exatamente, e essa busca por clareza, por uniformidade, deixa a gente com uma pergunta no ar, talvez. Como é que ter regras mais claras sobre conversão de tempo ou sobre quem tem direito ao auxílio-acidente, como isso pode, ou talvez devesse, mudar o jeito como cada pessoa planeja a própria vida contributiva, a própria aposentadoria? Ter essas regras mais estáveis ajuda a planejar melhor para o futuro. Fica aí para a gente pensar, né? Qual o impacto dessas decisões grandes na vida de cada um? A gente continua essa exploração em breve. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Bem-vindos de volta à nossa análise do direito previdenciário. Olha, a gente sabe que é bastante assunto, né? Então estamos seguindo aqui em blocos para aprofundar com calma. Vamos continuar nossa conversa anterior. Vamos sim, preparado aqui para a gente seguir estrinchando essas decisões do STJ. Ótimo! Hoje, então, a gente pega mais 5 teses de recursos repetitivos. Sabem? Aquelas que o STJ define e que valem para todo mundo. Vamos começar pela de número 297. E aí a gente desce 214, 213 até a 189 e 188, que são bem parecidas. A ideia é entender o que ficou decidido e por que isso importa tanto, né? Vamos nessa. Com certeza. São decisões-chave que mexem diretamente com a vida do segurado e também com a forma como o INSS tem que analisar os pedidos, né? Vamos ver os pontos cruciais de cada uma. Perfeito. Começando então pelo tema 297. A discussão aqui era sobre a prova do trabalho rural, né? Aquela coisa de, será que só levar testemunha adianta para comprovar o tempo de roça? Uma situação super comum, sabemos da dificuldade com o documento no campo. Exatamente. Essa informalidade histórica do campo é um desafio constante para a Previdência. E o STJ, nesse tema 297, ele não chegou a criar algo totalmente novo, mas, assim, ele reforçou o que já estava na súmula 149 do próprio tribunal. A tese ficou bem clara. Olha só, a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Quer dizer que, mesmo que várias pessoas confirmem, vizinhos, antigos patrões, falando sim, ele trabalhou na lavoura por anos, se não tiver um papelzinho, um documento junto, não vale para o INSS ou para a Justiça. É isso. Não é que a testemunha não seja importante, ela é fundamental. Mas ela sozinha não segura a comprovação. Precisa do que a gente chama de início de prova material. Início de prova material. O que seria isso na prática? Olha, pode ser muita coisa. Um documento antigo, sabe? Uma ficha de sindicato rural, uma declaração de imposto de renda do pai, onde o filho consta como trabalhador rural, nota fiscal de venda de produto agrícola, um contrato de arrendamento, talvez a certidão de casamento que diz lavrador. Ah, entendi. Algo da época que dê um indício que apoie o que as testemunhas vão dizer. Exato. Não precisa ser uma prova completa, irrefutável, mas um ponto de partida documental. Isso vale inclusive para os boias-frias, como já foi discutido em outros temas, tipo 554. A testemunha vem para complementar, para dar força para esse documento, para explicar o período, mas não para substituir totalmente. É um equilíbrio, né? Para evitar fraude, mas sem ignorar a realidade do campo. Faz sentido. É um ponto de equilíbrio delicado mesmo. Bom, saindo do campo e indo para uma questão mais administrativa, digamos assim, tema 214. Esse fala do prazo para o INSS rever os próprios atos, a tal da decadência. Como ficou isso, principalmente para benefícios mais antigos? Ah, decadência, esse tema sempre dá pano para manga. A grande confusão era saber como contar o prazo para revisar os benefícios que foram concedidos muito tempo atrás, antes mesmo de existir uma lei clara sobre esse prazo para o INSS.
Imagina um benefício dos anos 80. O INSS podia rever a qualquer momento. Pois é. O STJ, no tema 214, teve que traçar uma linha do tempo para organizar isso. Tentando simplificar um pouco, foi mais ou menos assim. Primeiro, para os atos feitos antes de 1º de fevereiro de 99, que foi quando a Lei do Processo Administrativo Federal entrou em vigor, a Lei 9784, bem, antes dela, não tinha um prazo definido na lei para a administração anular seus atos. Então, em teoria, não tinha decadência para o INSS. Nossa. Então um ato lá de trás poderia ser revisto a qualquer hora. Em tese, sim. Aí veio a Lei 9.784/99 e estabeleceu um prazo geral de 5 anos para a administração anular atos que beneficiassem as pessoas. O STJ entendeu que esse prazo de 5 anos começou a contar em 1º de fevereiro de 99, mesmo para aqueles atos antigos. Ah, então a partir de 99 começou a correr um prazo de 5 anos para esses atos antigos. Isso. Mas aí, depois, veio uma regra específica só para o INSS. Uma medida provisória lá de 2003, que virou a Lei 10.839 de 2004, colocou o artigo 103A na Lei de Benefícios. E esse artigo disse: o prazo para o INSS anular atos favoráveis ao segurado é de 10 anos. Ufa! Que confusão de prazos. Então, hoje, a regra geral é 10 anos para o INSS rever, mas teve toda essa transição. Quer dizer que não é simples assim, são 10 anos e pronto. Depende muito de quando o benefício foi dado. Exatamente. A regra atual dos 10 anos a contar do primeiro pagamento ou do ato que gerou efeitos é a que vale para a maioria das situações hoje. Mas o tema 214 é crucial para entender como se chegou até aqui e como tratar os casos antigos. Se o INSS não revisou um ato anterior a 99 dentro daqueles 5 anos que começaram a contar em 99, perdeu a chance e decaiu. Depois, com a lei de 2004, o prazo passou a ser 10 anos. É complexo, mas tenta dar uma segurança para o segurado, né? Para não ficar com essa espada na cabeça para sempre. Entendi, realmente precisa analisar caso a caso. Bom, mudando de novo o foco, vamos pro tema 213. Esse é bem específico. Auxílio acidente por perda auditiva. O que o STJ definiu aí? Qualquer perda de audição ligada ao trabalho dá direito. Aqui a questão era bem essa mesmo. Será que qualquer perda auditiva, se tiver ligação com um acidente de trabalho ou doença profissional, como a perda auditiva induzida por ruído, a PAIR, será que isso já garante o auxílio acidente? Ou precisa de algo mais? O STJ bateu o martelo na seguinte tese. Para a concessão de auxílio acidente por perda de audição, é necessário que a sequela seja decorrente de acidente de qualquer natureza e que acarrete redução efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. Olha só o destaque no efetiva e permanente. Então não basta constatar a perda auditiva no exame e ligá-la ao trabalho. Tem que provar que essa perda realmente atrapalha de verdade a pessoa a fazer o trabalho dela e para sempre. Exatamente esse o ponto. A decisão exige uma demonstração concreta. Não é só o diagnóstico. A perícia médica tem que avaliar se aquela perda auditiva causa um prejuízo real, funcional, para as tarefas que a pessoa fazia. Como assim um prejuízo real? Tem um nível mínimo de perda? Não é tanto um nível mínimo de decibéis, mas sim um impacto na função. Pensa num músico ou num operador de telemarketing. Uma perda auditiva, mesmo que não seja profunda, pode ser devastadora para a capacidade de trabalho deles, né? Já para outra profissão, talvez o impacto seja menor. A análise tem que ser focada nisso. A sequela diminuiu efetivamente de forma permanente a capacidade para aquela atividade habitual. Tem que ter um nexo com o acidente, claro, e essa redução comprovada. Entendi. É uma análise bem funcional, do impacto no dia a dia do trabalho. Faz mais sentido mesmo. Bom, para fechar esse bloco, vamos juntar os temas 189 e 188. Pelo que vi aqui, eles trataram da mesma coisinha e chegaram na mesmíssima conclusão, né? Sobre corrigir os salários de contribuição para calcular benefícios lá de atrás, antes da Constituição de 88. Corretíssimo.
Os dois temas, 188 e 189, são gêmeos na discussão e na resposta. A pergunta era: aqueles salários de contribuição usados para calcular auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-reclusão, quando esses benefícios foram concedidos antes da Constituição de 88 entrar em vigor, lá em outubro de 88, esses salários deveriam ser corrigidos monetariamente. A gente lembra que a inflação naquela época era absurda, né? Nossa, nem me fale. Imagino que não corrigir achatava muito o valor do benefício. Pois é, a lógica econômica pediria a correção, mas a tese firmada pelo STJ nos dois temas foi bem direta. Disse assim: é incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos antes da vigência da CF 1988. Ponto final. Incabível. Direto assim. Então, para esses 4 benefícios específicos dados antes de outubro de 88, não tem choro. Os salários usados no cálculo não são corrigidos pela inflação da época, mesmo que isso signifique um benefício inicial bem menor em valor real. Exatamente. Do ponto de vista econômico, claro que impactou, mas a decisão do STJ se baseou num princípio jurídico muito forte, o tempus regit-actum, ou seja, a lei que vale é a da época em que o ato aconteceu. No caso, a concessão do benefício. O entendimento foi que a legislação previdenciária daquele tempo, anterior a 88, não previa a correção monetária dos salários de contribuição para esses benefícios específicos na hora de calcular o valor inicial. A Constituição de 88 e as leis que vieram depois que trouxeram regras de correção não poderiam voltar no tempo para mudar um cálculo que já tinha sido feito com base na lei antiga. Entendi. Foi uma questão de aplicar a lei da época, mesmo que economicamente não fosse o ideal para quem recebeu o benefício naquele período de inflação alta. É uma segurança jurídica, né? Mas fecha a porta para essas revisões. Isso. Privilegiou-se a aplicação estrita da lei vigente no momento da concessão. É importante saber disso para quem busca revisões desses benefícios bem antigos. Com certeza. E com essa análise dos temas 188 e 189, a gente fecha mais esse bloco denso aqui da nossa exploração das teses repetitivas do STJ. Passamos hoje pela prova rural e a necessidade de documento, tema 297, pela confusão organizada dos prazos de decadência para o INSS, tema 214, pelos requisitos da perda auditiva para auxílio-acidente, tema 213, e agora pela não correção de salários em benefícios pré-88, temas 188 e 189. Bastante coisa. Foi mesmo. São pontos que mostram como o judiciário tenta dar uma uniformidade, né? Definindo desde como provar um direito até onde vai o poder do próprio INSS de rever suas decisões. Conhecer essas teses é essencial para quem atua ou para quem precisa buscar um direito na Previdência. Elas moldam o dia a dia tanto no INSS quanto na Justiça. Sem dúvida. Informação importantíssima. E fica a pergunta no ar, né? Como o direito previdenciário vai continuar evoluindo para lidar com as mudanças da sociedade, do trabalho, buscando sempre aquele equilíbrio difícil entre proteger o segurado, garantir a sustentabilidade do sistema e manter a segurança jurídica. Uma pergunta para a gente continuar acompanhando nas próximas decisões, com certeza. Exato. Bom, por hoje é isso nesse bloco. Continuaremos nossa exploração em breve. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu essa análise? Então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Até lá! Olá, que bom ter você aqui de novo com a gente no Juris 360 Lab. Hoje a gente encerra a nossa série sobre direito previdenciário, olhando as últimas 5 teses do STJ que a gente separou. Exatamente. Vamos analisar hoje as teses 187, 186, 185, 156 e a 148. São pontos bem específicos, né, mas que têm um impacto prático enorme. Sim, e olha, antes de começar, a gente precisa mesmo agradecer mais uma vez o Dr. Paulo Luiz. Essa organização que ele fez por disciplina foi o que tornou essa série toda possível. Facilitou demais nosso trabalho aqui. Com certeza. Um trabalho fundamental.
Bom, então vamos lá. Começando pelas teses 187 e 186. Pelo que vi aqui, elas parecem tratar da mesmíssima coisa, né? É isso mesmo. A questão submetida a julgamento era idêntica nas duas. Basicamente, a dúvida era: podia ou não aplicar a correção monetária nos salários de contribuição para calcular benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão, auxílio-reclusão? Ah, mas o ponto-chave é que era para benefícios concedidos antes da Constituição de 88, certo? Exatamente. Esse era o X da questão. O pessoal queria saber se aqueles salários lá de trás, usados para calcular o benefício inicial, deveriam ser corrigidos pela inflação da época. Entendi. E o STJ decidiu o quê? Então, a decisão foi a mesma para as duas teses, a 187 e a 186. Foi bem direto ao ponto. É incabível a correção monetária dos salários de contribuição concedidos antes da vigência da CF 1988. Isso foi julgado lá em abril de 2010. Incabível, então. Sem correção para esses casos. Exato. E a lógica por trás disso é o famoso princípio tempus regit actum. O tempo rege o ato. Isso, o STJ basicamente disse: olha, a lei que valia na época em que o benefício foi concedido, antes de 88, não falava nada sobre corrigir esses salários de contribuição para esse cálculo específico. Então, se a lei da época não mandava corrigir, não cabe ao judiciário agora, né, mandar aplicar uma correção retroativa. Seria como mudar a regra do jogo depois que ele acabou. Mas aí, sabe, fico pensando, essa aplicação, assim, tão rigorosa da lei da época, não acaba ignorando um pouco a situação econômica, que era de inflação altíssima antes do real? Quer dizer, quem se aposentou por invalidez em 85, por exemplo, com base em salários do início da década de 80, sem correção, esse valor já não saía muito defasado? Olha, essa é a tensão clássica no direito previdenciário, né? Entre a aplicação da lei e a justiça social, digamos assim. Sim. Nesse caso específico, o STJ priorizou a segurança jurídica, a legalidade estrita. A falta de previsão legal para corrigir foi o ponto decisivo. Entendi. É claro que se reconhece o impacto da inflação, mas a Corte entendeu que se ela mandasse corrigir sem ter uma lei da época dizendo como, estaria agindo como legislador, sabe? E não como juiz. Certo. Na prática, essa decisão evitou um possível rombo financeiro gigantesco para o sistema, com um monte de gente pedindo revisão. Mas, por outro lado, quem teve o benefício calculado, assim, realmente teve uma perda no valor inicial. É um exemplo claro de como a lei do passado continua tendo efeitos hoje. Tá claro. Fixou, então, pré-88 para esses benefícios, cálculos sem essa correção dos salários. Bom, saindo dessa questão de cálculo antigo, vamos para a tese 185. Essa é super importante, né? BPC-LOAS comprovação da miserabilidade. Importantíssima. A discussão aqui era sobre aquele famoso critério de 1/4 do salário mínimo de renda per capita familiar. Isso. A dúvida era, esse critério é uma barreira absoluta? Se a família ganha um pouquinho a mais que isso, já era. Perde o direito? Ou tem como provar a necessidade de outro jeito? Então, essa tese julgada lá em outubro de 2009 foi um divisor de águas. O STJ disse o seguinte: o limite de 1/4 do salário mínimo é sim um critério objetivo importante, mas ele funciona de um jeito um pouco diferente. Como assim? Se a renda da família por pessoa for menor que 1/4 do salário mínimo, aí beleza, a miserabilidade é presumida de forma absoluta. Ninguém discute mais, a pessoa tem direito por esse critério. Ah, tá. Nesse caso, a lei já presume a necessidade. Exato. Agora, e aqui está o pulo do gato. Se a renda for igual ou maior que 1/4, aí não tem essa presunção automática. Só que isso não significa que a pessoa perdeu o direito. Ah, então ela ainda pode tentar. Sim. Nesse caso, ela pode usar outros meios de prova para demonstrar que, mesmo com aquela renda um pouco acima, ela vive em condição de miserabilidade, que não tem como se sustentar ou ser sustentada pela família. Que interessante, isso flexibiliza bastante, né? Mas, na prática, o que seriam esses outros meios de prova? O STJ deu alguma pista? Ou ficou meio aberto demais?
É uma ótima pergunta. O STJ não fez uma lista fechada, tipo, só vale isso ou aquilo. Ele abriu para uma análise mais ampla da situação real da pessoa. Certo. O que a gente vê na prática dos tribunais é que se valoriza muito, por exemplo, o laudo social feito por assistente social, sabe? Aquele estudo detalhado da vida da pessoa. Uhum. Ou tem com saúde, remédios, tratamentos que o SUS não cobre. Às vezes, a pessoa tem uma condição de moradia muito precária, ou tem outras pessoas na família que também precisam de cuidados especiais. Entendi. É uma análise do contexto todo, então. Exatamente. É olhar para a situação como um todo e ver se, apesar da renda ser um pouquinho acima daquele limite, a realidade mostra que a pessoa não tem condições. O STJ, com essa decisão, disse que a miserabilidade não é só matemática, é uma condição social complexa. Foi um avanço importante, né? Para não deixar a gente que realmente precisa de fora por causa de poucos reais. Faz todo sentido, realmente busca o espírito da lei, né? Proteger quem tá vulnerável. Bom, seguindo o baile, tese 156. Agora o assunto é auxílio acidente. Isso. A pergunta aqui era, para ganhar o auxílio acidente, a doença ou a lesão que reduziu a capacidade de trabalho tem que ser para sempre, sem chance de cura. Ou seja, se tiver uma possibilidade de melhorar no futuro, a pessoa já não tem direito. Essa definição do STJ, de novembro de 2009, também foi bem clara. O ponto principal por auxílio acidente é ter uma redução permanente da capacidade para a atividade que a pessoa fazia antes e, claro, essa redução tem que ter ligação com um acidente ou uma doença do trabalho. Redução permanente da capacidade. Isso. E a tese diz com todas as letras que a possibilidade de reversibilidade da doença que causou isso é irrelevante. Irrelevante. Como assim? Quer dizer, o que importa não é se a doença em si tem cura ou não. O que importa é se ela deixou uma sequela que diminuiu a capacidade de trabalho da pessoa de forma permanente para a função dela. Ah, entendi. A permanência é da sequela, da redução da capacidade, não necessariamente da doença. Exatamente. Pensa num exemplo. Um trabalhador machucou o ombro no trabalho. Pode até ser que, lá na frente, uma cirurgia possa melhorar um pouco a situação. Mas se, no momento da perícia, existe uma sequela consolidada que limita os movimentos dele para a função que ele exercia e essa limitação é permanente, pronto, o auxílio acidente é devido. Certo. A sequela ficou, mesmo que a doença possa ter algum tratamento. Isso, porque o auxílio acidente ele tem essa característica de indenizar a pessoa pela perda funcional que ela sofreu, mesmo que ela consiga continuar trabalhando, talvez em outra função ou com mais dificuldade. Essa distinção é bem importante, né? Diferencia o auxílio acidente de outros benefícios. Auxílio-doença é temporário, aposentadoria por invalidez é para incapacidade total. Exato. O auxílio acidente cobre essa incapacidade parcial e permanente para a função habitual. A tese 156 deixou isso bem amarrado. O foco é na consequência, na redução da capacidade, não na doença em si. Perfeito, bem esclarecedor. Vamos para a nossa última análise de hoje, então? Tese 148. Voltamos lá para trás de novo, antes da Constituição de 88. Isso. A questão era se existia um teto, um limite máximo para o valor do salário de benefício naquela época. O salário de benefício é a base de cálculo, né? Tinha um valor máximo para ele? Exatamente, essa era a discussão. Tinha ou não tinha um limite lá em cima para o salário de benefício antes de 88? E o STJ, em agosto de 2009, disse que sim, tinha limite. Tinha. Tinha. O STJ entendeu que o plano de benefícios da época, o PBPS, que regulamentava a Constituição anterior, já definia tanto um piso quanto um teto para o salário de benefício. Ah, então já existia essa lógica de piso e teto. Já existia. A tese firmada diz que o salário de benefício não podia ser menor que um salário mínimo, nem maior que o limite máximo do salário de contribuição que valia na data que o benefício começou. Entendi. Ou seja, bem parecido com o sistema que a gente tem hoje, né? Com piso e teto definidos. Isso. Basicamente, o STJ confirmou que essa estrutura de limites sempre existiu no nosso sistema previdenciário, não é algo que surgiu só com a Constituição de 88. Isso é interessante. Quebra aquela ideia que talvez alguém tivesse de que antes de 88 não tinha limite, que o benefício podia ser calculado sobre qualquer valor de contribuição. Exato. A tese 148 confirma que sempre houve essas balizas.
E a implicação prática disso hoje é mais para discussões de revisão de benefícios muito antigos. Certo. Impede alguma tese de revisão que quisesse ignorar esse teto da época, por exemplo. Exatamente. Se o cálculo original respeitou o piso e o teto que valiam na época, ele estava correto nesse ponto. E, de uma forma mais ampla, mostra que o sistema sempre teve mecanismos para tentar garantir alguma sustentabilidade, né? Como os tetos. Perfeito. Bom, então fechamos o ciclo dessas 5 teses. Recapitulando rapidinho, 187 e 186, sem correção monetária nos salários de contribuição para certos benefícios pré-88. Isso. Tese 185, flexibilizou a prova de miserabilidade para o BPC, permitindo outros meios além da renda. Exato. Tese 156, disse que a reversibilidade da doença não importa para o auxílio-acidente, o foco é na permanência da redução da capacidade. Perfeito. E a 148 confirmou que já existia teto para o salário de benefício antes de 88. Exatamente. E o interessante é ver que essas teses, a maioria lá de 2009 e 2010, continuam super relevantes, né? Não são história antiga, elas ainda guiam a interpretação da lei hoje. É verdade. Elas formam a base para muitas decisões atuais. Sem dúvida. Mostram como o STJ buscou trazer segurança jurídica para temas que davam muita briga na justiça. E mais uma vez, nosso muito obrigada ao Dr. Paulo Luiz por ter organizado todo esse material que permitiu a gente fazer essa análise aqui. Fundamental mesmo. E para você que acompanhou a gente até aqui, se essa conversa ajudou a clarear as coisas, não esquece de se inscrever no Juris 360 Lab e deixar seu like, tá? Isso ajuda a gente a continuar trazendo mais conteúdo assim. Muito obrigada pela companhia. E para a gente fechar, eu queria deixar uma provocação no ar, sabe? O direito previdenciário muda o tempo todo. Tivemos reformas grandes, a sociedade muda. Sim, é muito dinâmico. Então, como a gente garante que essas interpretações da justiça, como essas teses que a gente viu, continuem fazendo sentido e equilibrando as coisas? Como manter o equilíbrio entre garantir que o sistema seja sustentável financeiramente, que é crucial, e, ao mesmo tempo, proteger de verdade as pessoas, principalmente as mais vulneráveis, ou as que dependem de regras mais antigas. E é um desafio constante, né? Exatamente. Manter essa balança ajustada é o grande desafio. Fica aí a reflexão para cada um. Excelente ponto para a gente terminar. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima análise.